Muita paz, pessoal, tudo bem? O que são os 4 pensamentos que transformam a mente? E por que eles transformam a mente? Dentro do budismo existe, em algumas escolas, o que se chamam dos 4 movimentos que transformam a mente, mais específico para o budismo tibetano. Então, dentro desse movimento, são 4 pensamentos que a gente reflete sobre, para que dessa forma a gente consiga mover nossa mente. Então, todo o objetivo do budismo tibetano, todo o movimento do Buda, é para que a gente consiga movimentar a nossa mente, saindo de padrões de sofrimento e entrando em padrões que nos levam à alegria e felicidade, mas não alegria e felicidade momentâneas, e sim algo que se perdura, né, independente das condições externas. Isso é super importante. Então veja que são 4 pensamentos que transformam a nossa própria mente. O primeiro é reconhecer o nosso renascimento humano perfeito. Então é a gente perceber que a maioria de nós que está assistindo esse vídeo tem um grau de liberdade um pouquinho maior. Então tem um grau de discernimento um pouquinho maior. E tem essa liberdade de ser um ser humano. Então, se a gente fosse um animal, a gente não teria tanta liberdade como a gente tem hoje de pensamento. No sentido de, se eu quero comer alguma coisa, eu posso ir lá e comer. Se eu quero mudar a forma como eu penso sobre outro animal, eu consigo. Perceba que no reino animal não existe tanto essa liberdade. E no reino humano, por mais que pareça difícil para a gente mudar um pouco o nosso pensamento, mudar um pouco nossos hábitos, na verdade, a gente tem muita liberdade quanto a isso. E esse é um dos pontos que a gente tem que pensar, de acordar e, opa, eu tenho mais um dia como ser humano, olhando para aprender com a realidade. E olha, eu poderia ter nascido de uma outra forma, né? É só pensar de pessoas que estão passando por problemas como as chuvas na Bahia, né? Então a gente começa a pensar sobre isso e começa a valorar a nossa situação, para que dessa forma a gente se prepare para eventuais movimentos que podem acontecer sem que a gente queira, como assim a própria pandemia. Então a gente começa a valorar e refletir mais e mais sobre o renascimento humano perfeito. Então, sobre essa capacidade que a gente tem de encontrar ensinamentos como os do Buda, ter amigos virtuosos que nos ensinam, ter uma sangha, uma comunidade que ajuda a esclarecer esses ensinamentos, e dessa forma a gente vai conseguindo subjugar a nossa mente, a gente vai conseguindo trazer a nossa mente saindo de padrões negativos que nos levam ao sofrimento, entendendo um pouquinho melhor a realidade e dessa forma percebendo uma das nossa realidade, que é essa condição de renascimento do plano perfeito, a gente se alegra e com isso nos dá mais força, nos dá mais brilho para que a gente consiga continuar passando por, independente do que a gente esteja passando na nossa vida. Então, esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento é sobre a impermanência e a morte. Então, dessa forma, perceba que no primeiro a gente se empolga, né? A gente tem essa capacidade, a gente reflete sobre tudo que a gente pode fazer e sobre tudo que a gente tem nesse exato momento a chance de mudar, né? Essa liberdade, esse pequeno livre-arbítrio que a gente tem. Só que ele não dura para sempre, porque a gente sabe que as coisas são impermanentes. Então, que a nossa condição física pode mudar, a nossa condição de saúde pode mudar, o meio ambiente pode mudar, muitas coisas acontecem e a gente vive nesse mundo da impermanência, né? É só a gente pensar 2, 3 anos atrás como estávamos e como a gente está agora. Quanta coisa já mudou. E a morte, no sentido que a gente sabe que a gente vai morrer. Isso todo mundo sabe. Mas a gente tem que refletir que a gente não sabe quando a gente vai morrer. E isso faz com que a gente tenha um senso um pouquinho maior de urgência, um pouquinho maior de tipo, opa, peraí, eu preciso fazer algo. E não algo que nos angustie, né? Normalmente a gente que tem uma criação mais do Brasil, acha, né, tem muito aquele ditado de se falar da morte, a morte chega, né? Não é bom falar disso. A gente tem um pouco, como se diz, um movimento de não querer falar sobre isso. Só que é um movimento que ajuda a gente bastante a perceber a nossa mente, né? A perceber a nossa verdadeira realidade, e isso faz com que, num primeiro momento, às vezes assusta,
mas isso transforma, né, move a nossa mente para que a gente investigue. Não é que você tenha que ficar lembrando a todo momento, o que seria maravilhoso se você lembrasse a todo momento da morte, porque daí a gente começa a ver o que realmente importa na vida também. Então esse seria o segundo pensamento. O primeiro é renascimento humano perfeito, o que nos alegra. O segundo é o que faz com que quando a gente está muito empolgado, a gente lembra, opa, peraí, aí eu posso morrer, o que eu estou me engajando, como que eu estou vivendo minha vida. Maravilha. Dentro disso, a gente também começa indo para o terceiro pensamento, que é a compreensão da causa e efeito. Né? Muito se fala sobre karma, mas eu gosto de trazer mais para esse ponto da causa e efeito. Então, perceber tudo que eu faço comporta um efeito. Então, os meus pensamentos de hoje são frutos de uma criação que eu tive. São frutos de padrões que eu alimentei. E dessa forma a gente vai percebendo que se eu der causas para pensamentos internos que me gerem felicidade, que me gerem realmente algo que tem base para me causar felicidade, é ali que eu vou me engajar. Agora, começo a analisar a minha vida e perceber que eu estou em pensamentos mais negativos, em pensamentos que são de infelicidade, eu começo a mapear e ver quais são esses padrões de pensamentos que me levam a estados negativos de mente. E perceba aqui que a gente está procurando investigar para que dessa forma a gente comece a mudar e não que a gente mude tudo de uma vez para outra. A gente investiga e a gente vai conforme a nossa realidade entendendo a causa e efeito na prática. Não porque alguém disse que a gente tem que deixar ou não deixar de fazer algo. A gente vai começando a perceber isso dentro da gente e lógico, a gente está aqui com a ajuda dos mestres, com a ajuda dos budas, com a ajuda de outros grandes sábios da nossa época, para nos auxiliar a perceber um pouquinho melhor essa lei da causa e efeito. E por fim, o quarto pensamento é pensar nas falhas do samsara. Então, o que seria o samsara? O samsara seria essa roda cíclica que a gente vive. Então, a roda de repetição de padrões, a roda que a gente não determina se hoje vai ser sol ou não vai ser sol. Se hoje, né, a gente vai, eu quero fazer uma viagem e pode ficar chovendo a semana inteira e eu não tenho nada que eu possa fazer. Então isso demonstra a falha do samsara. O que isso quer dizer? Que independente de onde a gente estiver, sempre algo parece estar faltando. Então, um dos pontos é que, por exemplo, assim, eu posso estar no melhor momento da minha vida e de repente receber uma ligação de algo que me comunicando algo que eu não gosto. Ou eu posso estar numa festa, por exemplo, e encontrar alguém que eu não gostaria de encontrar. Então, são várias as nuances que demonstram que o mundo externo, que o samsara, que o reino dos desejos, que o ato de querer sempre me leva à insatisfação. Então, basicamente é isso que esse último pensamento que transforma a mente não importa onde, mesmo quem chega lá, mesmo quem realiza os desejos, eu vejo na minha vida às vezes, poxa, eu sou professor de yoga e mesmo assim, por muito tempo eu quis ser isso, quando eu cheguei lá, ainda a insatisfação permanece. Então, refletindo sobre esses quatro pensamentos, né, isso eu estou falando muito superficialmente deles. A gente vai conseguindo perceber e transformar nossa mente, tanto para nos colocar às vezes numa situação de, poxa, de me empolgar com a vida de novo, que é o renascimento humano perfeito, me ajudar a diminuir às vezes um pouco a excitação em demasia, né? Que é a pensar na impermanência e na morte. Aí pensar na causa e efeito e falar, opa, eu tenho aqui algo que eu posso mudar, algo que eu posso compreender para conseguir conquistar um estado de felicidade. E por fim, perceber que não devo só pensar nessa vida, que eu não devo só pensar nos meus objetivos, porque isso só me levará a falha do samsara, que é a sensação de insatisfação. Então, aos poucos eu vou percebendo que o mais importante é eu realmente começar a olhar para minha mente, olhar para essa causa e efeito, olhar para o que eu tenho que cultivar para que dessa forma eu viva uma vida que é significativa e lide melhor com tudo, com as insatisfações, com o medo da morte, com a falta de gratidão pela situação que a gente vive. Então, aos pouquinhos, esses pensamentos, refletindo sobre eles, investigando cada vez mais, a gente vai conseguindo transformar nossa mente
e principalmente nos engajar em ações virtuosas, em ações que beneficiam os demais, que isso é realmente a causa da nossa felicidade e a causa da nossa satisfação. Se você quiser alguma referência, algo assim, é só conversar comigo. Você pode me mandar uma mensagem por aqui, ou escrever para mim no meu e-mail, que também vai estar aqui embaixo, tá bom? Muita paz e até a próxima.